Boa tarde, gente amiga. O programa hoje falando sobre final de semana, carnaval e o que você procura. Energia, força e afinal, a família, o carnaval e as energias positivas combinam com essa época? Pois é, estamos aqui com o Pai Mário de Oxalá para falar justamente sobre isso. O que você fará para ter sucesso neste período? Boa tarde. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, nossos amigos, nossas amigas. Esse período é um período para muita reflexão também, né, Viviane? Que é a entrada da quaresma, do que a gente diz da igreja, que a gente diz não, que é com o começo da festa pagã do carnaval, a entrada da quaresma para a igreja católica e muitas outras religiões. Então, a quaresma, ele é um momento de reflexão, ele é um momento de pensar, um momento de elevar o seu espírito e buscar muitas das coisas que você fez e muitas das coisas que você deixou de fazer e até mesmo das suas penitências. Quais são as suas penitências? Cobrar de você mesmo uma atitude melhor sobre as coisas e sobre você mesmo. Quando entramos no período de quaresma, o que podemos esperar da energia dos orixás? Viviane, a energia dos orixás são constantes, certo? Os orixás, eles não se retiram, certo? Eles são guarnecidos por outras energias, eles são protegidos pelas nossas entidades, que assim a gente pode dizer da Quimbanda e da Umbanda. Não faz diferença, então, se está Não na quaresma faz. ou não. São realizados trabalhos normais, axés de energização? Sim, são trabalhos realizados. de união, de força, de limpeza? Todos e qualquer tipo de trabalho, certo? Nós não estamos aqui para discutir fundamento, como nós já colocamos em relação a casas e em relação a pessoas. Algumas casas elas se recolhem, outras casas não se recolhem. A partir do momento que passou a quarta-feira do carnaval, nós retomamos a vida religiosa normal. Normal de que forma? Tendo os nossos orixás próximos. Ah, mas Pai Mário, nossos orixás então se afastam no carnaval? Não, eles não se afastam. Eles só ficam num retiro de guarnição dos nossos corpos, dos cavalos deles, como a gente chama, cavalo de santo. Então, o que acontece? Os nossos orixás, eles não perdem energia, eles não dizimam aquela energia, eles continuam a mesma energia. A partir da quarta-feira de cinzas, como se diz, em diante, nós estamos trabalhando normalmente. Mas haverá atividades na casa de Iansã em Tramandaí. Lembrando vocês que essas atividades que serão realizadas a partir de quinta, sexta, sábado, segunda. Aliás, segunda será dia 11. Dia 11 de carnaval. Não haverá atividade ainda? Provavelmente haverá. Segunda-feira ainda haverá. Terça-feira não mais. Não haverá por um motivo, Viviane. Nós estaremos desfilando estaremos desfilando nos Acadêmicos da Orgia. Exatamente, com amigos do Pai Cleon. Então, segunda e terça não. Quarta, quinta e sexta-feira aí já normal, que já abriram os quartos de santo. Na casa de Iansã em Tramandaí, com o Pai Mário de Oxalá, Mãe Grace de Iansã e Camila de Iemanjá. De Oxum. De Oxum. É que eu estou aqui com as fotos da Umbanda para mostrar para o pessoal. Camila de Oxum, na casa de Iansã, sede Tramandaí, na rua 3 de outubro, 27 e 28. Exatamente. Em Tramandaí, com atividades normais neste período, mas você tem que saber que são atividades especiais, com consultas, com quem, Pai Mário? Com Exu Rei da Sete Cruzilhada, com Pombagira Maria Mulambo e com Cigana Poerê de Camila. Por quê? O pessoal está perguntando, mas por que consulta com as entidades no dia 7, 8 e 9? Viviane, na realidade não serão só consultas, né? Na realidade, ela vai acontecer uma espécie de um pronto-socorro espiritual. Por que um pronto-socorro espiritual? Nós já ouvimos isso em outras religiões. Aqui a gente não tinha ouvido ainda. Por que um pronto-socorro espiritual? Tá? Porque as pessoas, nesse meio do carnaval, há muita maldade. Verdade. Então, o que nós vamos estar fazendo ali? Socorrendo aquelas pessoas necessitadas naquele momento. E também as outras pessoas que precisam de uma palavra de conforto, precisam de uma abertura em relação a amor, a negócios, a vida pessoal. Então, nós estaremos atendendo, de uma forma, eu coloquei como pronto-socorro espiritual, só para você entender que nós estaremos lá. São trabalhos especiais, digamos assim, fora de época. Exato. Né? Se precisar alguma coisa de emergência, nós estaremos ali. Sim. Porque carnaval é mês de Egum, é semana de Egum. O pessoal conhece e como muita gente sabe o que é isso. Sabe o que é isso. E muita gente. E tem muita gente que até essa criatura está próxima e que não sabe.
porque não conhece. E não sabe como lidar com isso, porque não é fácil lidar com isso. Não é fácil. Aquelas pessoas assim que você tem, elas normais, e daqui a pouco elas começam a tomar atitudes agressivas, fora de controle, com gritos, com agressividade. Meu Deus, que maldade ter que lidar com isso, hein? Não, mas é uma realidade, né, Viviane? Verdade. É uma realidade. Nós temos muitos e muitos exemplos relacionados a isso. É uma realidade. Infelizmente, esse período de carnaval é um período que se faz as pessoas, eu não posso dizer ruins, mas sim as pessoas que são más, elas têm isso de intuito. Inclusive, eu conversava ontem com uma amiga, até vou explicar isso para vocês, que não tinha conhecimento nenhum, não tem conhecimento nenhum de religião, e ela iniciou alguns conhecimentos indo consultar comigo em outubro, até a gente conversava em outubro, eu e ela, que ela estava iniciando um aprendizado a nível espiritual. Ela iniciava um trabalho de conhecimento porque ela até então era diagnosticada com depressão. Depressão, melancolia, isso a nível psiquiátrico. Mas ela sabia que existia uma diferença dela em relação a quadros psiquiátricos. E essa confusão entre espiritualidade e quadros psiquiátricos é bem comum, não é, Taimara? Comum e muito até. Frequente, Viviane. Muito frequente. Tanto que o Hospital Espírita, como a gente chama, que é o São Pedro, que ele trata do espiritismo, ele trata do espírito e da mente, certo? Ele tem muitas pessoas hoje que se encontram dentro do São Pedro, ou eu estou usando a instituição São Pedro, mas dentro desse diagnóstico, que tem sim problemas psiquiátricos. E outros tantos têm problemas espirituais. Tratei muitas pessoas, Viviane, com encostos assim, com eguns, com seres sem iluminação, que estavam com essas pessoas destruindo, levando ao homicídio, levando ao suicídio, levando à degradação e à destruição de uma família. E essa menina, nós esteve em outubro comigo, a gente trabalhou vários temas com ela. E dentro desses temas, o perdão, aparecia muito essa ideia do perdão e do conhecimento. Então ela começou a trabalhar essas palavras, né? E isso não tem religião para se conhecer. E ela foi estudar isso dentro do hinduísmo, dentro do catolicismo, essas palavras em estudos. E ela fez, felizmente ou infelizmente para ela, foi buscar outros conhecimentos, e ela realizou uma regressão, isso no dia 26 de dezembro. Esse trabalho de regressão muitas pessoas conhecem, muito bem realizado, ela realmente fez a regressão em 3 sessões e a última em 26 de dezembro. Nessa regressão, estou colocando o trabalho que eu não realizo, o senhor realiza trabalho de regressão? Ela realmente teve uma visão do passado, da última encarnação dela, onde ela foi sofreu um homicídio por espancamento, enfim. E aí aconteceu o grande problema. Ela retornou da regressão e desde então ela tem passado muito mal. Ela tem sentido tonturas, tem tido diarreias, vômitos, em 26 de dezembro. E quando ela atravessa a rua, ela é uma mulher extremamente esclarecida, uma mulher concursada, ganha muito bem, tem 3 faculdades, quer dizer, não é uma pessoa, né, desmiolada. E atravessa a rua, no meio da rua ela sente tonturas. Ela já quase foi atropelada 2 vezes. Se ela está no elevador, ela sente um sufocamento e muitas vezes não consegue apertar o botão do elevador. E aí ela fica naquela situação de fobia. Ela, às vezes, perde a noção de onde está e tem aquele branco dirigindo. O que aconteceu? Ela foi me procurar para ver o que estava acontecendo. Afinal, nós já temos uma relação de conhecimento desde outubro. O que apareceu para ela? Aquela regressão, Taimara, trouxe com ela todos aqueles espíritos obsessores do tempo que ela viveu e desencarnou. Ela está com um problema muito grave. Por isso que a gente, quando fala assim, cuidado com o que você procura. Mexer no passado é perigoso. Viviane, mexer no passado é perigoso, mexer com a sua espiritualidade é perigoso, ter uma falta de orientação naquilo que você está fazendo é perigoso. A regressão não é errada.
quando ela é bem orientada. Eu fiz regressão, eu tive problemas também de outras vidas, eu fiz regressão. Conheço pessoas que fizeram regressão e não tiveram problemas no retorno. Mas quando você faz uma regressão e você não está muito bem orientado, todo e qualquer ponto que abra para os espíritos que vieram junto do seu passado, eles lhe acompanham. Você sabia? Que foi o que aconteceu com ela. Viviane, existe... Todos aqueles obsessores estão com ela. E o pior, estão atormentando ela de uma maneira que ela tem risco de vida. É uma coisa muito séria, gente. E ela tem uma mãe de 70 anos que ela cuida. Viviane, você tem não vou colocar um inimigo, mas você tem uma matilha de cachorros que você sabe que está num canto. Aí, aqueles cachorros não gostam de você. Sim. Você se afastou. Mas aí, de repente, você volta até lá, eu quero ver como é que eles estão. É como se você estivesse aguçando um poço de cascavel. Se tu não tiver uma pessoa que te oriente, que te limpe, que te cuide naquele momento, que é os momentos de regressão, tem que ser muito bem orientado, tu não retorna. Existem algumas brincadeiras, Viviane, que algumas pessoas vão lembrar, que são brincadeiras de criança, a brincadeira do copo, a brincadeira da caneta. Vem espíritos de outras encarnações, sim, lhe atormentar. Aquelas pessoas que dizem assim, eu vou me incorporar hoje em casa sozinho, sem o meu pai de santo não precisa saber, e pegam coisas ruins. Mal estão começando, ou têm uma mediunidade forte e acham que pode tudo, ou vão acender uma vela para fazer uma maldade para uma pessoa, ou vão ir lá e dizer que eu vou fazer um pacto, livro de Cipriano. Não, isso são tudo coisas perigosas. Chamados, é verdade. Isso são tudo coisas perigosas. Mas o mal não existe. Existe. Ele existe. Sabe por que ele existe? O mal é a falta de informação. Porque assim como existem pessoas na face da Terra que são muito mal informadas, que são pessoas que trazem malefícios mentais e espirituais com elas, existem espíritos do outro lado também da mesma forma, que desencarnaram sem uma aceitação, sem ter uma pureza do seu espírito. Quando você faz uma regressão, Viviane, você está puxando as outras vidas. E você está esquecendo que existe todo um hospital espiritual, certo? Relacionado muito até no kardecismo, mas isso em todas as religiões existe, quando há um desencarno da pessoa, quando há um desencarno do espírito, onde ela vai sofrer, ela vai ter um tratamento para esquecer todo o seu passado. Verdade. Para ela esquecer completamente todo o seu passado. E a partir do momento que tu faz uma regressão que não é limpa a sua mente, ou que você vai invocar espíritos, ou que você vai até mesmo chorar por entes queridos, o que acontece? Todo aquele passado vem à tona. É importante as pessoas entenderem, muitas vezes, porque por mais que a gente busque a informação, existem níveis de espiritualidade que nós, religiosos, eu explicava muito a ela, e eu vou mostrar amanhã um gráfico que eu vou tentar construir para vocês, dentro daquilo que é conhecido, de espiritualidade que vocês não podem mexer, a não ser que tenham um grau de evolução. E nós, religiosos, somos exatamente as pessoas que estamos preparadas para isso. E nesse período de carnaval, é o período que é muito perigoso mexer nessas atividades. E ela mexeu em 26 de dezembro, e neste período onde os guardiões estão, tanto para o bem, quanto preparados para buscar esses espíritos, quanto para trabalhar com esses espíritos. Depende muito de como esses mentores, esses mestres, esses bruxos, esses babalorixás estão preparados para manipulá-los. Um exemplo, e é isso que eu quero que as pessoas entendam neste momento. Se um bruxo, um babalorixá, um aialorixá, um mestre ou tantos outros segmentos que têm conhecimento do mundo espiritual, quer neste momento trabalhar, como eu vou ajudar essa amiga, no sentido de afastamento e encaminhamento desses eguns, espíritos sem luz, obsessores, zombeteiros, enfim, como você quiser usar o nome, o conhecimento, para evolução e afastamento dessa pessoa, tratamento espiritual para ele, para crescimento, muito bem.
nós temos viabilidade, pois a maioria das religiões neste período está focado para esta energia. No entanto, se uma outra pessoa, que é um trabalho que realmente eu não faço, em momento nenhum, resolve pegar esse espírito, energia, que é um espírito sofredor, que tem uma carga maléfica muito grande, que está preso a uma energia e uma vivência de maldade, que é a realidade que ele tem, com uma carga de morte, de dor, de peso, e focaliza, preste atenção, e focaliza numa força contra alguém, a maldade existe. E existe numa força muito grande. Pode ser que você esteja muito bem preparado para lidar contra ele. Mas contra todos eles? Fica a pergunta no ar, né? Tá aí a oportunidade de você avaliar até que ponto você tem força, até que ponto você está preparado, até que ponto você que está sabendo que isso acontece com você, você que tem toda uma energia de negatividade que está lhe acompanhando há muito tempo, ou que quer ter mais conhecimento, ou que quer mudar. No caso, essa menina foi lá no dia 26, infelizmente, trouxe com ela uma energia que não é dela, ela não está preparada para isso, não é o caminho dela. As filhas de Iansã normalmente têm esse caminho, é o nosso trabalho, é o nosso conhecimento. Normalmente as filhas de Iansã têm um estudo preparado para isso, os filhos de Oxalá também, é o nosso karma, né? Estamos realmente no nosso trajeto, encontramos várias pessoas assim, é o nosso trabalho ser sabedores disso. E é o nosso momento de grande trabalho, são esses períodos finados, Páscoa e Carnaval, portanto estaremos trabalhando nesse período de maneiras adequadas. Vou deixar o telefone para agendamento de consultas e consultas de atendimento também no litoral. 3084-3434. 3084-3434. E na volta também vamos falar por que os filhos de Oxum, alguns, com algumas qualidades de Oxum, também têm esse domínio do mundo espiritual quando falamos de espíritos obsessores. Vamos falar das Oxum feiticeira, que mexe nos caldeirões, falar um pouco dessa Oxum bruxa. Estou pelo André. 4, 3, 2... Estamos com vocês durante toda essa semana e também no período de carnaval. A Casa de Iansã não para. Lembrando vocês que essa semana, até quinta-feira, até quarta-feira, os atendimentos estão normais na Casa de Iansã. Casa de Iansã inicia atendimentos com jogo de cartas e búzios a partir das 14 horas. Você liga e agenda a sua consulta pelo 3084-3434. Quinta, sexta e sábado estaremos atendendo no litoral. A Casa de Iansã tem sua sede no litoral, na cidade de Tramandaí, na rua 3 de outubro, 27 e 28. Em Tramandaí estaremos com atendimento diferenciado. A partir das 20 horas, teremos atendimento com Pai Mário de Oxalá, Mãe Grace de Iansã e Camila de Oxum. Também teremos atendimento com incorporação de Pai Mário de Oxalá, Mãe Grace de Iansã e Camila de Oxum. Mas como é esse trabalho de atendimento desses babalorixás? Isso quem vai nos explicar novamente é Pai Mário de Oxalá. Viviane, nós vamos ter, continuará tendo jogos de cartas. Mãe Viviane também estará atendendo com cartas lá em Tramandaí, certo? Esses trabalhos diferenciados serão trabalhos feitos com as nossas entidades, minha, de Mãe Grace e de Camila, certo? Com incorporação. Como funciona? As pessoas vão lá e se incorporam? Não. A pergunta que eu tenho aqui no Face. Não é dessa forma, tá, Viviane? A incorporação vai ser minha, de Mãe Grace e de Camila. Quem são essas entidades que você incorpora, Mãe Grace e Camila? Eu trabalho com o Exu Rei da Sete Encruzilhada, certo? É um Exu, é um povo de rua, são seres sim iluminados, apesar de muita gente dizer que não. Não são magias negras, certo? Os Exu não são magia negra. Magia negra é uma coisa totalmente diferente do que as pessoas imaginam.
Eu trabalho com o Exu Rei da Sete Cruzilhada. Mãe Grace de Inhaçã trabalha com Maria Mulambo, certo? E a Camila de Oxum, mãe Camila de Oxum, trabalha com Pomba Gira Cigana Poerê. Nós temos a incorporação, nós trabalhamos com essas entidades. As pessoas que vão até lá, não. Porque as pessoas que vão até lá vão receber consultas sobre problemas específicos de cada um. Então, as pessoas vão consultar. Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês, até estou aqui desativando o bate-papo nesse momento do nosso Face para poder explicar para vocês. Vocês vão agendar as consultas ou durante o dia com o Pai Mário de Oxalá, Mãe Grace de Inhaçã e Camila de Oxum ou Viviane de Inhaçã. Estaria atendendo normalmente com jogo de cartas durante o dia no período de carnaval. No entanto, no período da noite, atendimento com o Pai Mário, na verdade não com o Pai Mário, com o Exu Rei das Sete Cruzilhadas. Exu Rei das Sete Encruzilhadas, com Maria Mulambo ou com a Cigana de Camila. Mas também, desculpa eu interromper, Viviane, mas também haverá atendimento de cartas à noite também. Também? Também haverá, porque... Pronto, já me escravizou. Não é de escravizar, porque assim, ó, se houver não, como tem consultas para o 7, né, que eu costumo, até ontem a Viviane meio que se atrapalhou em falar Exu Rei da Sete Cruzilhada, porque ela está acostumada a lidar ele como 7. Trabalhar com 7, ou com a Maria, ou com a Cigana, entendeu? Ou se não houver com um deles, de qualquer forma tem também a Cléo, que também estará atendendo com cartas também na praia. Todo mundo trabalhando. Certo? A Viviane, eu, a Mãe Grace e a Camila. Então, indiferente, nós teremos um círculo, por isso que eu disse que era um hospital espiritual, nós teremos um círculo e um ciclo de trabalhos e de leituras para você ficar à vontade, para você poder trabalhar, porque a nossa preocupação em relação ao carnaval é muito grande. Que vocês têm que entender que, mas antes não se trabalhava. Se trabalha hoje porque os tempos estão muito difíceis. Muito difíceis e perigosos. Nós falávamos de um caso de regressão no bloco anterior, que é muito, muito grave e muito comum. Os orixás trabalham no período de carnaval? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem muito. Mas fecham os quartos de santo. O orixá não abandona o filho nunca. Não é porque é período de carnaval que os orixás simplesmente cruzam os braços e vão dormir. Não é isso. Você consegue apagar o sol? Nunca. Na verdade, os orixás, eles estão recolhidos no sentido de oportunidades para os filhos estarem no mundo mais mundano, porque existe muita bebida, né? Antigamente muito mais o uso do corpo físico, hoje não precisa do carnaval para isso. As pessoas já estão no mundo muito mais corpóreo, não precisa do carnaval. No entanto, os orixás continuam resguardando os filhos. Tanto que os filhos de Gandhi são filhos de Oxalá. São filhos não de é Oxalá. isso? São filhos então, de Oxalá. Não existe isso. Agora, em período algum, os eguns, os espíritos sem luz, os perturbadores, tiram férias. Eles continuam perturbando em qualquer época. No entanto, no carnaval, e no período de finados, e no período também de Páscoa, que é um período de luto, digamos, muitas vezes da Igreja Católica, por isso, muitas vezes se respeita a Quaresma, pois o catolicismo é a religião mais cultuada no mundo, teoricamente, se usa um momento onde os guardiões da espiritualidade estão atentos à busca e o tratamento desses espíritos. Então, onde todos os mentores, os religiosos, fazem em conjunto um trabalho de atenção a esses níveis e camadas do mundo espiritual. Portanto, a casa de Inhaçã, já por ser Inhaçã e Oxalá, estará em trabalho contínuo. Mas nós falávamos sobre Oxum, até trazendo esse assunto no assunto religioso. Quando se fala em um orixá, já que podemos falar ainda nesse assunto um pouco mais, existe só uma Oxum, Pai Mário? Não, Viviane, existem várias Oxum. Existem 3 nomes que são os nomes mais marcantes de Oxum, que é Oxum Pandá, Oxum Demum e Oxum Docô. Essas são mais usuais. Essas são mais usuais. Aí depois tem uma gama de
de Oxuns, assim como dos outros orixás, com os seus nomes predominantes, né? Existe uma Oxum que nós chamamos de uma Oxum feiticeira, né? Algumas chamam de Demum, a Demum, a Pará e outros também de Epará, né? Exatamente. E até trazendo, já que estamos falando também muito desse mundo dos mortos, um Oxum que inclusive chama as filhas de muito feiticeira, né? Que até, se não me engano, era o Oxum do seu falecido pai. Exatamente, exatamente, que é a Miuá, né? A Miuá é uma Oxum de cruzeiro, como a gente chama, ela é uma Oxum bem feiticeira, ela é uma Oxum bem marcante em relação aos feitiços, tanto que o meu falecido pai, ele era conhecido como velho bruxo. Ele era uma pessoa, só a cara dele já assustava, né? Ver ele como eu digo, ele tinha uma imposição muito forte. Falecido, tá, gente? É. Ele não está E mais ele era, nos como a vivos. gente dizia, ele era feiticeiro e macumbeiro. Que é uma característica dos filhos de Oxum, Pandá, Miuá. Miuá, exatamente. Ele é feiticeiro e macumbeiro. Então, ele tinha da Oxum muito isso de fazer. Até outro dia, estava conversando com algumas pessoas do passado, o pai, ele via mortuário para ir para dentro de velório e fazer macumba. Olhava o nome da pessoa, sabia o nome da pessoa, ficava sentado dentro do velório chorando. Os familiares não conheciam, mas ele era amigo do morto. É aquele que chora o defunto. Que chora o defunto. Ele ia para lá e ficava quando fazia suas macumbas, né? O pai era muito terrível. Então, esta qualidade de Oxum, ela é uma qualidade da Oxum macumbeira mesmo, da feiticeira. Só que a feitiçaria, ela tem duas faces. Porque a feiticeira, a bruxa, não é aquela velha com uma pintinha toda enrugada, isso e aquilo. A bruxa, ela se coloca de várias formas. E a bruxaria, ela vem para o bem também. A feitiçaria, ela faz o bem também. Então, normalmente, um filho de Oxum, quando ele dá para ser uma boa pessoa, quando ele dá para ser uma pessoa que ele quer ajudar as pessoas, ele ajuda muito. Agora, quando ele dá para ser louco, ele vai ser. Quando ele dá para ser mal, ele vai ser. E quando dá para ser bonzinho, vai ser. E cínico também. E cínico também. Assim, mas eu acho que isso não é uma questão de característica, Viviane. Eu acho que muitas das pessoas são assim. De formação, tu acha? Viviane, até, mudando um pouco no nosso aspecto, certo? Eu tenho recebido muitas mensagens em relação ao nosso programa da semana passada, do meu depoimento em relação à tua pessoa. Eu tenho visto aqui no nosso Face. Certo? Eu queria dizer uma coisa, eu queria afirmar uma situação para os nossas amigas que estão ali no sofá. Feliz o homem que sabe reconhecer uma mulher. Feliz o homem que sabe conhecer uma guerreira. E feliz o homem que sabe de tudo aquilo que ele pode ser junto a uma mulher. Em vez de um tapa, é mais fácil um beijo, não é? Ah, toda a vida. Concordo Então, com você. a única coisa que eu fiz foi simplesmente expor o meu pensamento em relação a você, expor o meu sentimento em relação a você e expor a mulher maravilhosa que tu é. Então, a todos vocês, muito obrigado por esse incentivo. Eu recebi várias mesmo mensagens, né? E fiquei muito feliz, porque eu consegui passar um pouco para eles o que na realidade tu é. Obrigada, pai Márcio. Certo? Então, voltamos agora. Pois é, então, eu acho que você se inspirou com as Oxum. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Viviane, toda essa macumba, toda essa feitiçaria, toda essa bruxaria que é carregado de uma forma muito, muito boa por essas Oxum. Eu tenho a minha filha Camila de Oxum Pandá. Também tá? Pandá, no entanto, não é Miuá. Não é Miuá, certo? Ela é uma outra qualidade, mas ela é feiticeira. Ela é macumbeira. Que estará atendendo também em Tramandaí durante esse período. Durante esse período. Com jogo de cartas. Com jogo de cartas e com trabalhos com a cigana. Também estará trabalhando a partir das 20 horas com a cigana. Com a cigana Poerê. Incorporada com a cigana Poerê. Exato. Lá em Tramandaí, com as consultas a partir das 20 horas. O importante é que você saiba que as consultas em Tramandaí serão realizadas sempre com hora marcada. Então você tem que ligar para o 3084 3434, 3084 3434. Então eu vou pedir agora para o Toninho colocar aqui na TV as informações onde você vai poder saber mais
sobre os atendimentos, como estará acontecendo. Nós estaremos conectados através do Face. Vou mostrar aqui para vocês o Face. O Face estará colocado para vocês e ali nós estaremos conectados. Está aqui o Face, nossa página do Face, né? Essa é a nossa página do Face. Então está aqui, Vivi na TV. Você vai lá, curte, que vai sempre estar atualizado. Então aqui, ó, nós temos a opção curtir, né? E aqui está já para vocês, em momento inédito, no dia 7, 8 e 9 de fevereiro de 2013, Pai Mário de Oxalá, Mãe Grace de Iansã, com suas entidades, Exu Rei das Sete Encruzilhadas e Maria Mulambo, era a informação que eu tinha inicial, estarão atendendo na Casa de Iansã em Tramandaí com hora marcada. E também aqui como evento, né? Com o endereço já correto, 3 de outubro, 27 e 28, atendimento com hora marcada e exatamente as entidades que estarão atendendo neste momento. Também aqui na nosso encarte especial que aconteceu na festa de Iemanjá, onde temos textos muito interessantes, né? Aqui sobre desencarne coletivo, mas aqui nosso encarte especial que já está à disposição na Casa de Iansã, o pessoal que quiser receber pode deixar o endereço lá. Então você tem aqui a página do Face, Vivi na TV, é só você acessar a nossa página. Essa página não tem como ser amigo, tá? Essa página você tem que curtir ela para você receber todas as informações do Vivi na TV. Então vou repetindo para vocês. Vocês que quiserem saber mais informações, está aqui, ó, na nossa página do Face, Vivi na TV. E ali eu tenho alguns recadinhos, por exemplo, publicações recentes, logo aqui direto, ó. A Raquel Costa dizendo, muito bom vocês explicarem quais sites e redes. Vamos entrar aqui que ela colocou, vamos ver o que ela escreveu aqui pra gente, né? Coloca lá em Virtudes. Ó, muito bom vocês explicarem quais sites e redes são realmente de vocês. Isso evita muita gente de ser enganada. O programa está ótimo. Eu agradeci. Qual realmente o nosso site, Pai Mário? Até teve uma brincadeira nossa com o Beto esse final de semana, né? É www.vivianedeinhansã.com. É com BR ou sem BR? Com BR. Com BR. Então, desculpe. O Casa de Iansã, que é .com, sem BR. Então, a Viviane de Iansã com BR, tá? A Rosemary, parabéns e vi sucesso em sua caminhada, você merece, beijos da sua fã. Obrigada, Rosemary. Oi, meu nome é Mônica de Oxum, gosto muito do programa de vocês. É sério e fala de assuntos diversos e sobre espiritualidade. Também gosto muito do Pai Mário, é muito simpático e muito iluminado. Muito obrigado. Né? Muito obrigado. E aqui o pessoal pedindo um pouco de orientação, mas aí, que é a Aniele de Oxum, né? E ela pede algumas informações sobre o ano de 2013, relacionamentos para ela. Aí fica um pouco difícil eu falar aqui no programa, tá? Posso, né? Até não quer dar uma olhada para a Aniele? Vamos mostrar? Vamos mostrar, ela colocou aqui, vamos dar essa força, né? Para ela. Então ela colocou, até foi no dia 2 de janeiro. Vamos falar aqui, então, praticamente fevereiro para ela. Então ela colocou aqui pelo Vivi na TV, ela curtiu, entrou as notícias para ela e nós estaremos aqui. Marcando para ela. Olha, o Oxum muito ao lado dela, né, Viviane? Olha, então quer dizer, a mamãe está de ao bem com lado você dela, em 2013. Querida, mamãe está de bem com você, você vai se dar muito bem nos seus relacionamentos esse ano, mas não seja tão impulsiva, tá? Tá vendo? Então, olha, deve ser uma pandá, né? Exato. Ontem uma amiga me ligou me perguntando quando é que nós iríamos responder algumas dos nossos questionamentos em relação ao site. Tá? De fato, nós estamos com o site atrasado. Nós não temos, nos últimos dias nós tivemos problemas novamente com a nossa rede social, então não teve como responder os sites, tá? As perguntas pelo site. Mas vai colocando lá que assim que possível nós responderemos. E nos próximos dias agora, haverá algumas reprises do programa por virtude do Carnaval. O pessoal aqui da TV, da nossa produtora, vai estar de feriadão, certo? Então nós não vamos ter programas ao vivo. Algumas reprises acontecerão nesse meio tempo. Para você marcar a consulta para atendimento com as entidades, ou para você marcar a consulta para atendimento de jogo e carta, de jogo de carta, no período de carnaval, em Tramandaí, certo? Porque muita gente está pensando assim, eu tenho que ligar até quarta-feira, senão não consigo mais. Continua ligando no 3084-3434, 3084-3434, que a nossa central está conectada, sim, com a Casa de Iansã em Tramandaí. Então okay? Não se preocupe que estaremos conectados com vocês. Exatamente. Tranquilamente.
Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, nós temos o site Vivina TV também, tá? Então você pode estar tranquilo, você estará conectado com a gente, nós estaremos trabalhando direto com a mesma qualidade de informações, estaremos colocando novidades, né? E agora eu vou mostrar para o Dé, pedir para o Dé colocar, que nós prometemos, aqui aliás, mandar um beijão para o meu babá, Beto de Oxalá, e meu Dindo Pai Marcelo de Oiá. Um abraço, aqui foi a Glaci de Oiá. Pessoal mandando beijo através aqui do site. Também aqui o nosso amigo, vou até colocar aqui, Francisco Miller, compartilhando o jornal da Expo Agas. Estamos lá também na Expo Agas, né? E novamente aqui eu divulgando para vocês as nossas atividades. Vamos mostrar então as atividades, a entrega do barco de quem levou os pedidos? Exato. Mostra para nós, congela aqui, a nossa Toninho. imagem aqui, Toninho. Temos que comprovar o trabalho realizado, né? Sim, nós temos que comprovar o trabalho realizado. Foram entregues, então, no dia 2 de fevereiro, os seus pedidos, você que foi realizado em atividade religiosa. Então, o barco, depois completo, né? Está aqui a foto para vocês, com todas as oferendas e mais os pedidos estão abaixo, dentro do barco. Aqui em ritual religioso, os pedidos, as bandejas, os pedidos, né? Como é que a gente chama isso? Em procissão. Em procissão. Também estamos com as entidades em volta, né? Não foi somente... Aqui são as entidades e filhos carregando o barco já a caminho do mar. Pode trocar, Dé? Pai Mário e Mãe Lila dirigindo a sessão, onde o pai Ogum Beramar. Pai Ogum Beramar. E a Lila? Cabocla Jurema. Cabocla Jurema. Administrando, como é que fala, Pai Mário? O senhor tá que é o cacique, por favor? Continue, Viviane, está indo muito bem. Ministrando os começos dos trabalhos. Esta é uma mesa de Umbanda, né, com alguns dos axés, como a gente também diz, dentro da Umbanda, alguns dos axés dos nossos caboclos, muita fruta, muita doçura e algumas comidas de preto velho também, Viviane, o feijão mexido, a farofa, o aipim deles, o ovo cozido, bandeja para algum, muito... Eu achei interessante, muito importante, foi a união para se realizar a mesa. Exato, Viviane. Não foi a Viane nem o Pai Mário que montou a mesa. Não. Até eu tive uma palestra antes com os meus netos e meus filhos em relação a isso. A Umbanda é isso. A Umbanda é paz e amor e é a união. E a simplicidade da roupa das pessoas, da união, o branco, né? O branco e a simplicidade mesmo, Viviane, porque o que os nossos caboclos, o que os nossos guias eles querem é a tua expressão, o teu amor no teu coração, não somente nas tuas vestes. Eu achei linda essa escrita, viu? O pessoal lá, os meus netos emprestados, que escreveram na praia com mar. Que foto que ficou bonita. Foi pena que não... Que linda. Foi pena que não deu para ver o barco indo. Não deu porque a noite escura não permitiu. Não permitiu. E todas aquelas flores, aqueles perfumes e tudo, como eu falei muito durante que antecedeu as obrigações de Iemanjá, foram todos retirados. Tá? Sim, aí foram todos retirados. Mas assim, achei lindo, foi uma coisa espontânea dos filhos que escreveram, né? Digamos assim, uma inspiração de uma Iemanjá. Acredito até que Iemanjá mandou essa mensagem, eles escreveram na areia e fotografaram. Então, quando a gente tem uma resposta, assim, que é uma intuição... E o mais incrível lindo. também... Gente, eu não sou de me arrepiar porque eu sou extremamente cética e dura nesse ponto. Mas estou muito emocionada. E trouxeram essa foto para mim, está publicada no Face, inclusive. Eu achei lindo isso. No momento que nós estávamos entregando o barco, né, quem foi entregar o barco fui eu e alguns dos meus netos, a lua simplesmente saiu de trás das nuvens e clareou o mar. Foi muito lindo. Foi muito lindo. Foi um momento muito emocionante mesmo, Viviane. Foi um momento muito bacana. De todos os anos que eu faço as obrigações para Iemanjá na praia, cada dia é uma forma diferente. Eu achei muito lindo. Parabéns. Muito bonito. Parabéns pelo coração aberto, pelo carinho da Umbanda, aqueles que se dedicaram não só da nossa casa, da sua terreira de Umbanda, mas a todos aqueles fiéis que estiveram lá, na homenagem a Iemanjá, no dia 1º, no dia 2, no dia 3, que cultuaram a nossa religião, a nossa fé, propagaram a nossa fé, como tantas terreiras. Parabéns ao Pai Caleon, que ministrou muito bem o culto afro. Estava lindíssimo. Às beiras, né, do mar, em Tramandaí, e todos aqueles também que foram à Cidreira, a Fowers, que fez uma procissão luminosa com os barcos ecológicos também, inclusive com
a SUSEP, realizando um trabalho muito bonito. Parabéns a todos os religiosos. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Agora, voltando para vocês, vamos falar um pouco sobre o jogo de cartas e jogo de búzios. Eles acontecem normalmente na casa de Iansã até quarta-feira, jogo de búzios normais, e depois um atendimento focado nas cartas. Exatamente. Até a quarta-feira, até a segunda-feira de carnaval, certo? Porque na realidade o carnaval começa na terça-feira. É terça e quarta carnaval, né? Na terça-feira, que é o dia marcado do carnaval, certo? Só que antecede, todos os outros dias que antecede. De quinta-feira em diante já tem as muambas, já tem os desfiles, né? Já tem muita informação de carnaval. Então, até segunda-feira, jogo de carta. Aí nós damos uma parada terça e quarta, certo? E retomamos na quinta-feira com o jogo. Viviane, eu estava até te colocando ainda há pouco no nosso intervalo aqui. Estou com vontade de ministrar, não cursos, não é cursos, certo? Mas palestras relacionadas à mediunidade. Não ensinando religião, mas sim a mediunidade. É um projeto que eu gostaria até de montar e bem em breve aí eu vou passar para vocês aí em relação a palestras que eu vou ministrar sobre mediunidade e espiritualidade. Isso pode ser a partir de março, Pai Mário? Pode ser a partir de março. Eu só tenho que montar uma equipe, tem que montar um grupo, que a gente precisa de um grupo. E esse tipo de trabalho, ele é feito da seguinte forma. Trabalho entre aspas, tá? Não é trabalho religioso, mas trabalho espiritual. Ele tem algumas etapas. E eu tenho que montar um grupo com essas etapas. Então, comecinho ali pela primeira semana de março, eu vou já estar passando maiores informações sobre isso, sobre esse curso. Então, voltando aqui à nossa atualidade, vamos falar um pouco sobre o trabalho realizado. Na Casa de Iansã, você tem atendimento de jogo de cartas e jogo de búzios e você pode participar aqui do programa, sabendo mais informações sobre esse tipo de atividade. Por exemplo, aqui eu recebi o e-mail através do site, que é vivianediansan.com.br, e você recebe exatamente a pergunta e a resposta aqui através do programa. Aqui eu tenho a Luciana, que entrou justamente sobre o nosso assunto de carnaval, que ela diz o seguinte: Pai Mário, tenho visto vultos ao meu redor e tenho sentido muito medo de ficar sozinha. Não apago mais as luzes